sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse casaquinho poá em tricô, tamanho 1 a 2 anos. Gostou? Então vem comigo e vamos para a aula. Para trabalhar o casaquinho, eu vou usar o fio rap da Círculo. Eu escolhi a cor branca e eu vou usar 2 novelos. Para a montagem do poá das bolinhas, eu vou usar o fio mais bebê em cores variadas. Vou usar para a base do casaquinho agulha para tricô número 3,5, para gola, punhos e acabamento, agulha número 3. Alfinetes de segurança para fazer a separação das manguinhas, agulha para crochê entre 2,5 e 3 para ajudar na montagem do poá, agulha de tapeçaria para costura e acabamento, botões tamanho camisa, no formato e cor desejada, e marcador de pontos para ajudar na divisão da pala fazendo o raglan. Bem, esses são os materiais e agora vamos dar início à aula. Inicio o casaquinho colocando 100 pontos na agulha. Vou adiantar aqui colocando 100 pontos e volto para dar início à gola do casaquinho, fazendo a barra 1 por 1. Já coloquei os 100 pontos na agulha, agora eu começo a trabalhar a barra 1 por 1, ou seja, trabalho 1 ponto tricô e 1 ponto meia ao longo de toda a carreira. Então, fiz 1 ponto tricô, o próximo 1 ponto meia, próximo 1 ponto tricô, próximo 1 ponto meia, até passar todos os pontos para a agulha da direita. Carreira já finalizada, agora eu dou continuidade fazendo a próxima carreira seguindo a barra 1 por 1. O primeiro ponto eu sempre tiro sem fazer, porque é o ponto de borda. E depois eu sigo trabalhando os pontos que eu tenho na agulha. Onde eu tenho tricô, eu faço tricô, e onde eu tenho meia, eu faço meia. 1 ponto tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, até finalizar a carreira. E eu vou seguir na barra 1 por 1 até completar 5 carreiras no total. Já finalizei as 5 carreiras da barra 1 por 1. Agora, eu vou fazer a primeira divisão, deixando a vista do casaquinho de um lado e do outro, para continuar trabalhando no ponto barra 1 por 1. O restante da carreira, eu vou fazer todos os pontos em ponto tricô, para depois começar a divisão da pala no lado direito com um ponto meia. Então, agora, o primeiro ponto eu passo sem fazer, ou seja, derrubo já para a agulha da direita e vou continuar a barra 1 por 6 pontinhos, trabalhando, fazendo onde eu tenho tricô, eu faço tricô, e onde eu tenho ponto meia, eu faço ponto meia, já passando os pontos para a agulha 3,5. Quando eu completo esses 6 pontos, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu venho, busco a laçada aqui entre um ponto e outro, coloco ela na agulha no formato do ponto meia, vindo de frente para trás, e vou fazer um ponto tricô para seguir aqui os pontos que eu tenho na barra 1 por 1, só que eu faço esse ponto torcido
para que não forme um buraquinho. Então, venho, pego lá por trás, o ponto está torcido, olha a laçadinha torcida, e vou fazer um tricô, porque o ponto anterior da barra 1 por 1 é um meia. Quando eu tenho 7 pontos na agulha, eu venho e coloco um marcador. Coloquei o meu marcador, agora eu vou trabalhar todos os pontos em ponto tricô até restarem os 6 últimos pontos na agulha. Restando os 6 últimos pontos, eu vou fazer a vista do casaquinho do outro lado. Chegando aqui do outro lado, restando os 6 últimos pontos, eu coloco o marcador, busco a laçada entre um ponto e outro, e agora eu vou fazer um ponto meia cruzado. E sigo fazendo a barra 1 por 1, até completar os 7 pontos da vista. Finalizando essa carreira, eu viro o meu trabalho, já vou colocar os marcadores para adiantar e vou trabalhar a carreira já fazendo a divisão e mostrando para vocês quantos pontos eu tenho em cada uma delas. Bem prontinho, eu já tenho os marcadores colocados para adiantar e facilitar a visualização e também a divisão prontinha aqui para que vocês possam se guiar. Eu tenho um total de 102 pontos, porque eu levantei um ponto aqui na vista de um lado e do outro, onde eu tinha os 6 pontos de cada lado, levantei um ponto a mais, eu tenho 7 pontos na vista de um lado e 7 do outro. Depois disso, eu tenho os 12 pontos da parte da frente e 2 pontos da linha divisória, 2 pontinhos entre os marcadores. 16 pontos para as mangas, tanto de um lado quanto do outro. E tenho 2 pontos da linha divisória e 24 pontos para a parte das costas. Então, 7 pontos de cada lado para a vista, 12 pontos de cada lado para a parte da frente. Começo as linhas divisórias, 2 pontos de cada lado entre os marcadores, 16 pontos para cada uma das mangas, linha divisória de um lado e do outro, 2 pontos entre os marcadores, 24 pontos para a parte de trás. Agora que já temos a divisão, eu vou começar a primeira carreira da divisão da pala, já fazendo os aumentos. Já dei início à carreira, primeiro ponto sem fazer e segui os pontos da barra 1 por 1, completei os 7 pontos, passo o marcador e trabalho todos os pontos em meia até chegar no marcador. Então, os 12 pontos dessa primeira carreira na parte da frente do casaquinho. Chegando no marcador, eu já vou fazer a laçada antes do marcador. Então, laçada vindo com o fio de frente lá para trás, passo o marcador, faço os 2 pontos em meia, que são os pontos da minha linha divisória, passo o marcador e novamente a laçadinha, jogando o fio aqui da frente lá para trás. E sigo fazendo os pontos em meia, até chegar novamente na próxima linha divisória. Chegando aqui, novamente, antes do marcador eu faço a laçada, passo o marcador os 2 pontos em meia, passo o marcador e depois do marcador a laçada. Sempre antes e depois do marcador eu tenho o aumento fazendo a laçada, todos os pontos em meia. Chegando no marcador a mesma coisa, todos os pontos em meia, chegando no marcador a mesma coisa, laçada antes e depois para formar o aumento, todos os pontos em meia,
passo o marcador aqui da vista e sigo os últimos 7 pontos, trabalhando na barra 1 por 1. Finalizei a carreira, já virei o meu trabalho e dei início à carreira no lado avesso. Tirei o primeiro ponto sem fazer, segui com a barra 1 por 1 até completar os 7 pontos, passei o marcador e trabalhei todos os pontos em tricô, no avesso, sempre em tricô, até chegar aqui na primeira linha divisória, onde eu já tenho a laçada. A laçada eu também vou trabalhar em tricô, só que eu vou fazer um ponto torcido, então eu venho com a agulha aqui por trás e vou passar pela laçada, trazendo ela aqui para frente. Notem que ela já ficou cruzada. Dessa forma, eu vou torcer o ponto, faço o meu tricô, para que ele fique bem fechadinho. Então, o aumento não fica com aquele buraco aparente, fica com um acabamento mais bonito. Passo o marcador, faço os 2 pontos em tricô da linha divisória, passo o marcador e eu tenho novamente a laçada. Aqui na laçadinha, eu vou torcer novamente o ponto, ó. Então, venho com a agulha lá por trás, busco a laçada, ficou torcida, aí sim eu posso trabalhar o meu ponto tricô. E agora eu continuo, vou fazer a mesma coisa até chegar ao final da carreira. Trabalho todos os pontos em tricô, faço a laçada também em ponto tricô, sendo que eu faço o ponto tricô torcido para que não fique buraquinho, e sigo dessa forma em todos os aumentos, finalizo com os pontos aqui da barra 1 por 1, que é a vista do casaquinho, os 7 últimos pontos, como fiz aqui no início. Já finalizei a carreira, virei meu trabalho e iniciei a carreira no lado direito. 7 primeiros pontos, os pontos da barra 1 por 1, marcador, e aqui eu já trabalhei em ponto meia, e olha aquela laçadinha que fechamos na carreira do avesso. Então, aqui eu sigo até o marcador, onde eu vou, antes do marcador, fazer a laçada. Então, venho, faço a minha laçadinha, passo o meu marcador, faço os 2 pontos em meia. Então, lado direito, todos os pontos em meia. Passo o marcador, faço a laçadinha e todos os pontos em meia até chegar no próximo marcador. Aqui eu já tenho as laçadas de um lado e do outro dos marcadores, que ficam como aumento. O que vamos pensar agora? Sempre começo e final de carreira, fazendo os pontos da vista, 7 pontos trabalhados na barra 1 por 1. Todos os pontos no lado direito, faço em meia. Todos os pontos no lado avesso, faço em tricô. Sempre antes dos marcadores da linha divisória, tenho laçada antes, laçada depois no lado direito, e no lado avesso, eu fecho esse aumento, fecho essa laçada, fazendo os pontos em tricô torcido para que não fique buraquinho. Eu vou trabalhar dessa forma até completar 30 carreiras no total, contando depois das carreiras da barra, mais 30 carreiras. Após finalizar essas 30 carreiras, eu volto, pois vamos fazer a divisão da parte da cava, seguindo, trabalhando depois com a parte de baixo do casaquinho. Continuei trabalhando, já adiantei e fiz as 30 carreiras depois da barra. Agora, eu vou fazer a separação, deixando a parte da cava, manguinha de um lado e do outro, passando
para o alfinete de segurança, deixando elas separadas na espera para trabalhar a parte de baixo do casaquinho. Já trabalhei a carreira até chegar na linha divisória. Eu não faço a laçada, eu faço um ponto da linha divisória, deixo aqui, venho com o alfinete de segurança e vou passar todos os pontos até chegar no primeiro ponto da linha divisória. Eu já posso tirar o marcador, colocando todos os pontinhos na agulha e deixando eles na espera até chegar ali na próxima linha divisória. Essa parte é a parte da manguinha que eu vou deixar na espera para trabalhar toda a parte de baixo da peça. Então, passo todos os pontos e já volto para dar continuidade à parte de trás. Prontinho, já coloquei todos os pontinhos aqui no alfinete de segurança, o primeiro ponto da linha divisória. E agora, eu já fecho o alfinete e deixo os pontinhos que correspondem à cava, depois formando a manguinha na espera. Depois que eu fiz isso, eu já posso dar continuidade à minha carreira. Então, eu vou seguir trabalhando os pontos em meia até chegar na próxima linha divisória, só fazendo um ponto meia para cada pontinho que eu tenho na agulha. Então, ali, ó, já tenho a separação, aqui vai ficar na espera, os dois alfinetes, porque chegando aqui na divisão da próxima cava, eu repito o mesmo processo, venho com o próximo alfinete e deixo todos os pontinhos da cava na agulha, aqui no alfinete de segurança. E depois, continuo a carreira até chegar aqui ao finalzinho. Ficando com as duas cavas já separadas, eu posso descer a parte debaixo do corpo do casaquinho. Finalizei a carreira e agora, com as duas cavas já separadas, eu consigo ver bem melhor o desenho do casaquinho, a golinha, divisão manga e a parte da frente, parte de trás, do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou continuar trabalhando todos os pontos em meia por toda a carreira no lado direito, sempre respeitando os pontos que eu tenho na vista do casaquinho. 7 de um lado e do outro, que eu trabalho a barra 1 por 1, tanto lado avesso quanto lado direito, seguindo os pontos que eu tenho na base. Na parte do casaquinho, na base do casaquinho, sempre lado direito trabalho um ponto meia, lado avesso eu trabalho em ponto tricô. Eu vou ter que deixar o alfinete de segurança ali na espera, só que depois que eu conseguir tecer mais um pedacinho aqui, ele já não me incomoda tanto, porque ele já vai virando e ficando lá para a parte de baixo do trabalho. Então, agora, carreiras de vai e volta, até atingir o tamanho necessário para o corpo do casaquinho. Eu vou adiantar o meu, volto mostrando quantas carreiras eu fiz, quantos centímetros eu desci na base, para depois fazer o acabamento. Continuei trabalhando na confecção da base do casaquinho. Eu vou passar as medidas em centímetros, porque fica mais fácil para vocês se guiarem. Até agora, eu tenho em torno de 14 centímetros. Agora, eu vou começar a barrinha de acabamento, que eu vou trabalhar em cordões de tricô, ponto musgo, para fazer esse acabamento na parte de baixo. Finalizando o acabamento, eu vou trabalhar as mangas.
Para trabalhar os cordões de tricô, eu trabalho todas as carreiras em ponto tricô, direito e avesso, formando o ponto musgo. O primeiro ponto eu tiro sem fazer e depois disso, toda a carreira, do começo ao fim, trabalhando em cordões de tricô. Eu vou trabalhar completando 4 cordões, ou seja, 8 carreiras no total. Formo os 4 cordões aparentes aqui no lado direito, para depois fazer o arremate. Já finalizei as carreirinhas do acabamento e agora eu começo a trabalhar o arremate. Então, vou derrubar o primeiro ponto para a agulha da direita, faço o segundo ponto e jogo o primeiro por cima do segundo. Faço o próximo ponto, jogo o primeiro por cima do segundo. E dessa forma, eu trabalho arrematando todos os pontos. Agora que eu já finalizei o acabamento na barra do casaquinho, eu vou trabalhar as mangas. Eu vou voltar todos esses pontos para a agulha que eu já trabalhei a base, para começar a confecção da manguinha. Eu abro o meu alfinete e passo ponto a ponto, até ficar com todos os pontos na agulha novamente. Já voltei todos os pontinhos para a agulha. E aqui eu venho com o fio, dou um nozinho, que depois eu faço o arremate e vou tecer todas as carreiras em vai e volta, trabalhando o ponto malha direito no ponto meia, avesso no ponto tricô, até atingir o tamanho desejado para manga. Continuei trabalhando, eu tenho aqui 12 centímetros e meio, então cerca de 12 centímetros mais ou menos de manguinha. E eu sempre conto as carreiras, porque como eu tenho as mangas, são 2 mangas, eu quero que elas fiquem com um tamanho bem parecido. Então, eu sempre, além de medir aqui os centímetros, eu conto as carreiras. Eu tenho 38 carreiras e os 12 centímetros e meio. Agora, eu vou fazer o ajuste para o punho e depois o punho. Para a carreira do ajuste, eu tiro o primeiro ponto sem fazer, faço o segundo e depois eu pego 2 pontos juntos. Faço 2 pontos juntos e depois vou tecer normalmente 2 pontos. 2 pontos juntos. E vou tecer normalmente 2 pontos. Acompanhando o ponto, estou no lado direito, tecendo todos os pontos em meia, inclusive as diminuições. Já finalizei a carreira das diminuições, virei o trabalho e voltei o avesso, trabalhando a carreira toda em ponto tricô. Agora, eu começo o punho. Eu vou trabalhar 6 carreiras da barra 1 por 1, ou seja, um meia e um tricô, até completar toda a carreira. E depois ainda faço mais 5 carreiras e vou fazer o arremate. E quando eu fizer o arremate, quando eu tirar os pontos da agulha, eu já deixo
cerca de 50 a 60 centímetros para fazer a costura da manguinha. Prontinho já, arrematei a carreira e agora já passei o fio pela agulha de tapeçaria e eu vou começar a costura. Vou costurar a lateral da manguinha. E para isso, eu passo aqui na primeira carreira entre os pontos de um lado. Venho para o outro lado e repito o mesmo processo. Isso, carreira a carreira, até chegar lá na parte da cava. Então, ó, sempre venho, primeira carreira de um lado, entre os pontinhos, primeira carreira do outro. Sempre bem alinhadinho, olha só, fica uma costura bem bonitinha, até chegar aqui na parte da cava, onde vamos finalizar fazendo o arremate, e depois eu vou repetir o mesmo processo na outra manguinha. Ainda fica faltando fazer o poá do casaquinho, toda a parte de arremate, casinha dos botões e a colocação dos botões. Base do casaquinho já prontinha, finalizada. Agora, vou mostrar como fazer o poá. Você pode colocar alguns marcadores ao longo da peça para já marcar antes onde você quer que fique as bolinhas do poá. Mas é bem legal também você trabalhar com elas de forma aleatória, brincando com essa parte. Você pode usar uma única cor ou fazer em cores variadas, principalmente usando as sobrinhas de fio que você tem, como Anne, Cleia, eu vou usar aqui o fio mais bebê, o próprio fio que você está confeccionando o casaquinho, como aqui no nosso caso, o fio rap, enfim, dá para variar bastante essa parte usando o seu gosto e a sua criatividade. Bom, aqui com o casaquinho virado aqui, porque eu vou pegar de um ponto para o outro, então eu marco aqui, ó, a mesma carreira, só que eu saio de um ponto para o outro, fico com as duas laçadinhas ali na agulha. Trago o fio, deixo essa pontinha para arrematar depois e faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui nesse mesmo ponto. Pegando as duas laçadinhas, faço só a metade do ponto alto e deixo na agulha, pois vou fechar todos os pontos de uma única vez. Novamente, metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha. Tenho aqui as 4 laçadas, fecho todas de uma única vez, finalizo com uma correntinha. Já posso cortar o fio, deixo ali uns 8, 10 centímetros para o arremate, puxo, venho no pontinho seguinte, na mesma direção, e puxo o fio lá pro lado avesso. O outro fiozinho, a pontinha inicial, eu puxo aqui onde eu trabalhei os pontos. Prontinho, agora eu já tenho as duas pontinhas aqui pro lado avesso. Eu dou 2 nozinhos, esse nozinho, ele vai sumir ali por dentro da pipoquinha,
que já está pronta agora. E eu vou puxar esses fiozinhos por dentro dessa pipoquinha. Agora que eu escondi, eu corto e prontinho, ó. Já tenho a pipoquinha finalizada. Como eu disse, eu vou trabalhar dessa forma ao longo da peça, fazendo aleatoriamente, montando o poá, as pipoquinhas ao longo da peça. Aqui eu já fiz mais algumas pipoquinhas e olha só a delicadeza. Estou usando 3 tons de fio, 3 cores diferentes. E vou falar um pouquinho agora dessa parte do acabamento também. Eu escolhi esse botão tamanho camisa e eu vou colocar ele com distanciamento de mais ou menos 3 centímetros. Fica bem opcional, você pode colocar os botões só aqui da parte do decote até a metade, você pode colocar em toda a lateral e também escolher o tamanho e formato, cor também do botão. Aqui eu não abri a casinha do botão, porque o botão é bem pequenininho, então eu vou abrir na hora. Caso você queira, você também pode fazer a casinha do botão antes, pulando, arrematando um pontinho. Só que eu acho que ela fica muito solta, então aqui eu só vou dar um acabamento com fio e não vou abrir o buraquinho da casa. Na parte lateral e na golinha, no decote, depois descendo a outra lateral, essa parte também é opcional, porque eu já fiz o ponto de borda e aqui já temos um acabamento que fica bem bonitinho. Só que eu gosto bastante, até para reforçar as laterais, de fazer uma carreirinha em ponto baixo. Então, venho, laçadinha e fecho. Isso na divisão entre um ponto e outro, onde se forma o nozinho do ponto na lateral. Então, ó, ele fica já com esse acabamentinho e aqui sem o acabamento. Opcional essa parte, eu não faço na parte de baixo, eu vou só subir a lateral em volta da golinha e desço a lateral. Eu vou fazer toda essa parte de acabamento e depois já volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, peça já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais e aproveitem para curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau!